Estudo Livro de Jó, Comentário Bíblia de Aplicação Pessoal. Árvores quebram-se como palitos ou voam para o alto, arrancadas da terra. Telhados inteiros navegam, carros tombam como brinquedos, casas desmoronam. O muro de águas destrói a costa e inunda a terra. Um furacão corta e dilacera. E apenas as fundações sólidas sobrevivem a esta fúria desenfreada. Contudo, essas bases podem ser usadas para a reconstrução após a tempestade. Em qualquer tipo de construção, a base é de vital importância. Ela precisa ter profundidade e solidez suficiente para suportar o peso da construção e outras pressões. Vidas são como construções, e a qualidade de sua base determinará a qualidade do seu tudo. É frequente o uso de materiais inferiores, e quando chegam as provas, essas vidas são arruinadas. Jó foi testado, desfrutando de uma vida cheia de prestígios, posses e pessoas, foi subitamente atingido por todos os lados, devastado, sugado até a sua base. Entretanto, sua vida fora construída em Deus, e ele suportou. O livro de Jó conta a história de um homem de Deus. É um emocionante drama de uma pessoa que vai da riqueza à extrema miséria e é restituído em dobro. Um tratado teológico sobre sofrimento e soberania divina. É um retrato da fé persistente. Ao ler o livro de Jó, analise sua vida e cheque sua base. Possa você estar apto a afirmar que, quando nada mais restar além de Deus, Ele é o suficiente. Jó era um próspero fazendeiro que vivia na terra de Uz. Possuía milhares de ovelhas, camelos e outros rebanhos, uma grande família e muitos servos. De repente, Satanás, o acusador, compareceu perante Deus, alegando que Jó só confiava nele porque era rico e tudo lhe corria bem. E assim teve início o teste da fé daquele homem. A Satanás foi permitido destruir os filhos, os servos, o gado, os pastores, a casa. Porém, Jó continuou confiando em Deus. A seguir, Satanás atacou Jó fisicamente, cobrindo de terríveis feridas. A mulher de Jó mandou que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas Jó sofreu em silêncio. 3 dos amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, foram visitá-los. A princípio, sofreram silenciosamente por Jó. Então, começaram a falar sobre os possíveis motivos para as tragédias de Jó, concluindo que o pecado havia lhe causado tal sofrimento. Aconselharam-no a confessar seus pecados e voltar-se para Deus. Porém, Jó afirmou sua inocência. Incapazes de convencer Jó do seu pecado, os 3 homens puseram-se em silêncio. Neste momento, outra voz, o jovem Eliú, entra no debate. Embora seu argumento também não convença Jó, ele prepara o caminho para que Deus fale. Finalmente, Deus fala através de uma poderosa tempestade, confrontando com o grande poder e majestade de Deus. Jó caiu em humilde reverência diante dele, sem palavras. Deus censurou os amigos de Jó, e o drama terminou com a restauração da felicidade e da riqueza de Jó. É fácil pensarmos que temos todas as respostas. Na verdade, apenas Deus conhece exatamente o porquê dos acontecimentos e precisamos submeter à sua soberania. Ao ler este livro, imite Jó. Decida-se a confiar em Deus, não importa o que possa acontecer. Informações essenciais. Propósito: demonstrar a soberania de Deus e o significado da verdadeira fé. Tratar da questão sobre o sofrimento do justo. Autor: desconhecido. Possivelmente Jó, alguns sugerem Moisés, Salomão ou Eliú. Data: desconhecida. Registra os fatos que ocorreram provavelmente durante o tempo dos patriarcas, aproximadamente 2000 a 1800 a.C. Panorama: a terra de Uz, provavelmente localizada
ao nordeste da Palestina, próxima à terra deserta entre Damasco e o rio Eufrates. Versículo-chave. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal e que ainda retém sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Jó 2:3. Pessoas chaves: Jó, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, Zofar, o Naamatita e Eliú, o Buzita. Características particulares: Jó é o primeiro dos livros poéticos da Bíblia hebraica. Alguns acreditam ter sido este o primeiro a ser escrito da Bíblia. O livro mostra-nos como Satanás trabalha. Em Ezequiel 14:14-20, Tiago 5:11, Jó é mencionado como um personagem histórico. Jó, capítulo 1. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Ao lermos o livro de Jó, obtemos informações desconhecidas pelos personagens da história. Jó, o personagem principal do livro, perdeu tudo o que tinha, embora fosse inocente. Enquanto Jó lutava para compreender o motivo de todas aquelas desgraças, torna-se claro que ele não viria a conhecê-los. Jó teria de conviver com as respostas e explicações que possuía. Somente então sua fé seria completamente desenvolvida. Precisamos viver a vida como Jó fez, um dia de cada vez, sem respostas completas para todas as questões do viver. Será que nós, assim como Jó, confiaremos em Deus mais que qualquer outra coisa? Ou cederemos à tentação de dizer que Deus não se interessa realmente? A localização da terra de Uz é incerta. Sabemos apenas que Uz tinha muitos passagens e plantações. Situava-se próximo ao deserto e estava perto dos sabeus e dos caldeus o suficiente para ser atacada. Uz é também mencionada em Jeremias 25:19 e 20. A maioria dos estudiosos acreditam que Uz estava localizado ao leste do Rio Jordão, próximo a Canaã, Israel, onde viviam os judeus, aqueles a quem primeiro Deus se revelou. Ao vermos as calamidades e sofrimento no livro de Jó, devemos lembrar-nos que vivemos em um mundo caído, onde o bom comportamento nem sempre é recompensado e o mal nem sempre é punido. Quando presenciamos um notório criminoso prosperar ou uma criança inocente sofrer, dizemos: isto é errado. E é mesmo. O pecado tem distorcido a justiça e tornado feio e imprevisível o nosso mundo. O livro de Jó mostra um homem bom sofrendo sem culpa aparente. Infelizmente, assim é o nosso mundo. Mas a história de Jó não termina em desespero. Através de sua vida, podemos ver que a fé em Deus é justificada, mesmo quando nossas situações parecem não ter esperança. A fé, baseada em recompensas ou prosperidade, é oca. Para ser inabalável, a fé tem de ser construída na confiança de que o propósito principal de Deus se realizará. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para estes comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um de seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso, porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado ofendendo a Deus em pensamento. Não se sabe ao certo, mas Jó provavelmente viveu durante os dias dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó.
Antes que Deus houvesse dado a sua lei por escrito e escolhido sacerdotes como líderes religiosos. Durante os dias de Jó, o pai era o líder religioso da família. Por não haver sacerdotes que o instruíssem na lei de Deus, Jó agia como sacerdote e oferecia sacrifícios a Deus, pedindo perdão pelos pecados que ele e sua família houvessem cometidos. Isto demonstra que ele não considerava a si mesmo sem pecado. Jó fazia isso por convicção e amor a Deus, e não apenas por ser este o seu papel como cabeça da casa. Você cumpre com os seus deveres espirituais porque é o que se espera de você ou faz espontaneamente de todo o coração? Jó demonstrou grande preocupação com o bem-estar espiritual de seus filhos. Temendo que houvessem pecado no coração deles, oferecia sacrifícios. Hoje, os pais podem mostrar a mesma preocupação, orando pelos filhos. Isso significa sacrificar alguns tempo diariamente para pedir perdão por eles, ajudá-los a crescer, protegê-los, ensiná-los a agradar a Deus. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. A Bíblia fala de outras reuniões celestiais, onde Deus e os seus anjos planejam suas atividades na terra, e onde os anjos também trabalham. 1 Reis 22, do 19 ao 23. Por ser o Criador de todos os anjos, tanto os que o servem quanto os que se rebelaram, Deus tem completo poder e autoridade sobre eles. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Satanás, originalmente um anjo de Deus, tornou-se corrupto pelo seu orgulho. Ele tem sido mau desde sua rebelião contra Deus. Satanás considera Deus como inimigo. Ele tenta atrapalhar a obra de Deus na vida de pessoas, mas está limitado pelo poder de Deus e pode fazer apenas o que lhe é permitido. Satanás é chamado de inimigo porque busca ativamente por pessoas a quem possa tentar, e porque o seu desejo é que as pessoas odeiem a Deus. Ele faz isso através da mentira e da decepção. Jó, um homem correto e inocente, que fora grandemente abençoado, era o alvo perfeito para Satanás. Qualquer pessoa comprometida com Deus deveria esperar os ataques do inimigo. Satanás, que odeia Deus, também odeia as pessoas. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas, se tirares tudo o que ele tem, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Desta conversa, aprendemos algo importante sobre Satanás. 1. Ele é responsável perante Deus. Todos os seres angelicais, bons ou maus, são compelidos a apresentar-se diante de Deus. Deus sabia que Satanás planejava atacar Jó. 2. Satanás pode estar em apenas um local de cada vez. Seus demônios o auxiliam em seu trabalho, mas, como um ser criado, ele é limitado. Satanás não pode ler a nossa mente ou prever o futuro. Se pudesse, ele saberia que Jó não cederia à pressão. 4. Satanás nada pode fazer sem a permissão do Criador. O povo de Deus pode vencer seus ataques através do poder divino. 5.
Deus coloca limites para os atos de Satanás. A resposta de Satanás à pergunta de Deus mostra-nos que Satanás é real e ativo na terra. Cientes deste fato, devemos permanecer próximos àqueles a quem é maior que Satanás, o próprio Deus. Algumas pessoas sugerem que esse diálogo tenha sido inventado pelo autor do livro. Poderia esta conversa entre Deus e Satanás ter de fato acontecido? Outras passagens bíblicas contam-nos que Satanás realmente tem acesso a Deus. Vê Apocalipse 12:10. Ele foi até a presença de Deus para fazer acusações contra Josué, o sumo sacerdote, Zacarias capítulo 3, 1 e 2. Se essa conversa não houvesse ocorrido, então os motivos para o sofrimento de Jó não teriam significado e o livro de Jó seria reduzido a simples ficção. Jó era um modelo de confiança e obediência a Deus. Ainda assim, Deus permitiu que Satanás o atacasse de forma especialmente cruel. Embora Deus nos ame, crer nele e obedecê-lo não nos isenta de calamidades na vida. Reveses, tragédias e tristezas atingem tanto os crentes como os não crentes. Contudo, Deus espera que durante nossas provas e nossos sofrimentos expressemos nossa fé ao mundo. Como você reage aos problemas? Você pergunta a Deus, por que eu? Ou diz, usa-me, Senhor. Satanás atacou Jó, dizendo que Jó era inocente e íntegro apenas porque não possuía motivos para voltar-se contra Deus. Desde que começara a seguir a Deus, tudo corria bem para Jó. Satanás queria provar que Jó adorava ao Senhor, não por amor, mas porque Deus lhe teria dado muitas riquezas. Satanás analisou com precisão o porquê de muitas pessoas seguirem a Deus. São crentes que servem pelo que podem obter, ou quando tudo vai bem. As adversidades destroem esta fé superficial. Por outro lado, a adversidade fortalece a verdadeira fé, aprofundando-se as raízes em Deus, para que possa suportar as tempestades. Qual a profundidade da sua fé? Aprofunde sua fé em Deus, para que possa suportar qualquer tempestade futura. Esta conversa entre Deus e Satanás ensina-nos um importante fato sobre Deus. Ele está atento a qualquer tentativa de Satanás de causar sofrimento e dificuldades à nossa vida. Embora possa permitir que soframos por motivos além da nossa compreensão, Deus nunca é pego de surpresa pelos nossos problemas e é sempre compassivo. Um dia, enquanto os filhos e filhas de Jó estavam no banquete, na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos empregados que disse: Nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram. Levaram tudo. Eles mataram à espada os empregados. E só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: Raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Os sabeus eram do sudoeste da Arábia, enquanto os caldeus eram da região norte do Golfo Pérsico. O fogo de Deus era a forma poética para descrever um relâmpago. Neste caso, ele presenciou ser extremamente poderoso para matar 7.000 ovelhas. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: Seus filhos e suas filhas estavam no meio de um banquete, na casa do seu filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte, que soprou contra a casa, e ela caiu em cima de seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza,
rasgou suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Jó não escondeu seu desgosto. Ele não havia perdido sua fé em Deus. Ao contrário, suas emoções demonstraram que ele era humano e que amava a família. Deus criou nossas emoções e não é pecado ou inapropriado expressá-las, como fez Jó. Se você sofreu uma grande perda, ou uma decepção, ou uma mágoa, admita seus sentimentos a si mesmo e aos outros e permita-se senti-los. Na primeira etapa das provas de Satanás, Jó perdeu as posses e a família, mas reagiu de forma justa para com Deus, ao reconhecer-lhe a soberania e a autoridade sobre tudo o que lhe dera. Satanás perdeu esse primeiro round. Jó passou no teste e provou que as pessoas podem amar a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele dá.